Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto Segunda Guerra Mundial. Nós começamos esse assunto no vídeo que eu vou deixar linkado para vocês. Então se você não assistiu, já assiste lá e assiste também a playlist com todos os vídeos que eu preparei para vocês dessa reta final de concurso da Polícia Militar. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos da PM e clica no botão gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te notificando. Então não esquece, assiste primeiro aquela parte e depois continua nessa aqui para você não ficar perdido, beleza? Lembrando também que a Segunda Guerra Mundial é um assunto muito grande, muito denso, com diversas batalhas por todo o mundo. Se eu fosse ficar falando tintim por tintim, vocês não renderiam. Então eu preparei o que é mais provável da VUNESP cobrar na sua prova. Beleza, pessoal? Então vou colocar na tela para vocês e vamos para o vídeo. Começando falando com vocês no vídeo de hoje sobre as fases. Nós dividimos didaticamente em 3 fases da Segunda Guerra Mundial. Quais fases são essas, Marcos? A supremacia do eixo, o equilíbrio de forças e a derrota do eixo. Você lembra o que é eixo? Está lá no outro vídeo. A supremacia do eixo ocorreu nos anos de 1939 a 1941. Nessa fase, pessoal, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg. O que é Blitzkrieg, Marcos? Era uma tática de guerra em que os alemães atacavam aquele país em determinados pontos para que abrissem uma brecha, eles já entravam e tomavam aquele território de forma muito rápida. Isso assustou diversas nações e nós vamos falar um pouquinho mais disso também. Então, além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Depois nós tivemos de 42 a 43 o equilíbrio de forças, que os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa. E depois nós tivemos, por fim, em 44 e 45, a derrota do eixo. Nessa fase, a Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente, e ambos os países entraram em colapso. Então, ao decorrer desse vídeo, vamos trabalhar em cada uma dessas fases. Supremacia do eixo, equilíbrio de forças e, por fim, a derrota do eixo. Começando então pela supremacia do eixo, pessoal, os alemães estavam arrasando. Eles conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. As conquistas aconteceram a uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Como eu já disse para vocês, eles entravam no país de forma muito rápida, usando aquela tática de guerra Blitzkrieg, e dominavam completamente aquela nação. Em 41, a Alemanha parecia invencível, e eles organizaram o plano mais ousado de toda a guerra, a operação denominada Operação Barbarossa. Essa operação, pessoal, consistia no quê? A invasão do grande adversário dos alemães da Europa, o bolchevismo soviético. Então eles queriam dominar aí a União Soviética. Até esse momento, em 1941, as nações estavam em paz. Por que em paz? Porque em 1939 assinaram um PNA. O que é PNA, Marcos? Um pacto de não agressão. Eles concordaram em não lutar entre si por um período de 10 anos, ou seja, eles não lutariam de 39 a 49, foi um PNA entre a Alemanha e o bolchevismo soviético. Acontece que invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941. Então, pessoal, a Alemanha quebrou o pacto de não agressão, invadiu a União Soviética em 41 e tinha um plano audacioso em conquistar o país inteiro em 8 semanas. Essa era até um pouco mais demorado do que geralmente eles conquistavam esses que eu já falei anteriormente. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha nem recursos e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Então, eles planejaram conquistar logo, ou seja, 8 semanas, 2 meses, né, pessoal? Mas não conseguiram, então já quebrou totalmente as pretensões alemãs, porque ela não conseguiria a longo prazo manter essa guerra, porque como vocês sabem, guerra custa muito dinheiro. Eles não tinham nem dinheiro e nem recursos para tal. Eles tinham 3 objetivos da invasão: Moscou, Leningrado e Stalingrado. Moscou, pessoal, foi a primeira delas a ser invadida, ela foi quase conquistada. Historiadores dizem que chegou a poucos quilômetros dela, mas falharam. O Leningrado, pessoal, a Alemanha cercou o país
durante 900 dias e foi deixada para morrer de fome, como dizem, né? E por último, o ponto-chave que deixa começa o equilíbrio das forças aconteceu na cidade do sul da União Soviética, que é atual sul da Rússia, né, pessoal? Que chama Stalingrado, pessoal. A conquista da cidade era crucial para os alemães. Por quê? Eles garantiriam os postos de petróleo de Cáucaso, além de ser uma nação simbólica, uma cidade, né, simbólica, porque levava o nome do líder da União Soviética, que era o Stalin, Joseph Stalin. Então, era sim um ponto-chave para a Alemanha conquistar Stalingrado. Essa luta foi duríssima, pessoal. Ela se estendeu de julho de 42 até 1943. E há relatos que tivemos entre 1 e 2 milhões de mortes. Olha o tanto de gente que morreu em 2 anos nessa batalha de Stalingrado. A cidade foi completamente arrasada, pessoal. E os alemães também estiveram bem perto de conquistá-la. Mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães, pessoal. Quando que veio essa derrota? Veio logo após a Operação Urano, que o Exército Vermelho, né, da União Soviética tirou vantagem da fraca preparação do Exército Germânico para enfrentar o inverno. Então, como vocês sabem, até hoje tem um inverno muito rigoroso na Rússia, né? E naquela época o exército alemão não estava preparado para esse inverno rigoroso. E em decorrência disso, o Exército Vermelho, né, da União Soviética se aproveitou dessa fragilidade do inverno rigoroso soviético e aí o exército germânico atingiu seu limite. E também nesse ataque eles usaram o apoio da tropa romena, que era muito fraca também. Tudo isso resultou numa derrota do exército alemão para o exército vermelho, começando assim uma mudança do paradigma da guerra e uma virada dos aliados. Como que a VUNESP cobrou esse assunto? Lembra? Teoria e questões, para você já mentalizar como que vai cair na sua prova. Ele fala o seguinte: analisa a imagem a seguir referente ao período da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Essa é a imagem. Uma pedra gigantesca escrito Stalingrado, um carro nazista, ó, e podemos até ver aqui Hitler, né, em cima. Uma pedra na estrada. Essa é a imagem. Considerando o contexto da guerra, assinar a alternativa que melhor expressa o significado dessa imagem. Pessoal, o que significa essa imagem? É uma referência à Batalha de Stalingrado, a primeira grande derrota do exército alemão nazista. Por que foi uma pedra no caminho alemão? Porque se eles vencem, pessoal, essa batalha aqui em Stalingrado, todo o rumo da história teria sido mudado, porque conquistando aquele país, a União Soviética, imagina o tamanho do território alemão, eles ficariam realmente com um poder imensurável, pessoal. E dificilmente alguma nação conseguiria bater de frente com a nação alemã. Por isso que foi uma pedra no caminho aí do Hitler e ocasionou toda a mudança de paradigma na guerra. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização para recuar de Hitler, né, foram totalmente cercados pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso, porque daí que acontece? Todo recurso na guerra, derrotas na guerra, é muito investimento e a economia entra em colapso. Começava então a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Em 1943 também, os britânicos e os americanos, que até então estavam mais inertes, né, na guerra, eles ficavam de forma passiva, ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. Eles conseguiram aí, com os esforços conjuntos, expulsar do norte do continente africano as tropas alemãs. Então a Alemanha começou a sofrer baixa por todo o mundo. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas do norte italiano, ou seja, começou a ter ataque em todos os países que eram dominados pela Alemanha, e eles não tinham mais contingente nem recursos para conseguir defender tudo ao mesmo tempo. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 44 e 45. Então, o Brasil participou, sim, ativamente. O Brasil, ele era aquele famoso em cima do muro. Inclusive, até hoje é assim nas relações diplomáticas em relação à guerra, etc. Só que a pressão foi grande nessa época e o Brasil se aliou aos aliados, como já disse no outro vídeo. E nessa batalha da Itália,
Brasil enviou tropas e lutaram entre 44 e 45 na Itália. A partir de 44, a situação alemã na guerra era caótica e mais derrotas aconteceram. Aí tiveram várias batalhas, como eu disse, não vou listar elas aqui. Se você tiver interesse e curiosidade, dá uma pesquisadinha mais a fundo, beleza? Não são muito cobradas em concurso. E como é que a VUNESP cobrou? Vamos lá. No início da guerra, Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro e conservou relações comerciais tanto com os alemães como com os norte-americanos. Aos poucos, no entanto, foi sendo cada vez mais difícil para o Brasil manter essa neutralidade. A respeito da participação brasileira na Segunda Guerra, é correto afirmar que foi fundamental a pressão exercida pela Argentina que exigiu que o Brasil declarasse guerra contra os aliados? Não. Se condicionou a participação do Brasil na guerra contra o eixo ao perdão da dívida com a Alemanha? Nada a ver, né, pessoal? Se declarou guerra ao eixo e o envio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, para a Itália. Perfeito, pessoal. Essa é a resposta correta, alternativa C. O Brasil ajudou lá na Batalha da Itália. Agora começamos para a derrota do eixo. Em junho de 44, os britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas, conhecido como dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães em 1940. No dia D foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, que desembarcaram em 5 praias na Normândia. Onde que é? Normândia, na França. Ok? Os codinomes da praia eram Utah, Juno, Swords, Gold e Omaha. E aqui tem um mapa que mostra a Normândia durante o dia D, a estratégia dos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha no ataque. Na virada de 44 para 45, a situação já era realmente desesperadora, pessoal. Nos primeiros meses de 45, os alemães acumularam uma grande parte da sua perda em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e Bélgica. Pessoal, a campanha foi um fracasso e ainda enfraqueceu mais ainda do que já estava enfraquecida as tropas alemãs que resistiam no fronte oriental. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas. E uma situação desesperadora, pessoal. Eles usaram senhores idosos, né, velhos, e crianças nas tropas deles. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos. E logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem em Reich, que foi o parlamento alemão, o Hitler e a sua esposa cometeram suicídio. Então, o comando da Alemanha foi transferido para Karl Donitz e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Aqui aconteceu oficialmente a derrota do eixo. Agora vamos tratar um pouco, e já caminhando para o final, da Segunda Guerra na Ásia, que foi muito importante também, que aconteceu um marco histórico. O que aconteceu na Ásia? O conflito na Ásia ficou marcado pelos travados japoneses e americanos, no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Pessoal, ao longo da década de 30, o Japão também manifestou intenções expansionistas, baseado em forte militarismo. Então o Japão também queria expandir o seu território. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Que guerra que foi essa, pessoal? Entre o Japão e a China. Conflito iniciado em 37, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, teve fim em 45. Ok? Em 37, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China, que é essa guerra aqui, ó, sino-japonesa. Em 40, os japoneses invadiram a Indochina francesa, já foi até cobrado em prova aqui qual que era a Indochina, que é aquela parte que hoje fica o Vietnã, o Laos e Camboja. O fechamento do canal do Panamá para navegações japonesas foi outra importante ação que desencadeou em mais conflitos, pois interferia diretamente na economia japonesa. Em 41, ano do ataque, o Japão avançou para o norte da Indochina explorando o local. Em resposta ao avanço do inimigo japonês, o ZEWA congelou todos os bens japoneses que estavam nos Estados Unidos e ainda embargou as importações de petróleo. Os japoneses ficaram furiosos com isso e em 41, além de atacar os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e colônias holandesas. O ataque a Pearl Harbor é entendido como o marco da Guerra do Pacífico. Tem até filme sobre isso, pessoal, depois vocês pesquisem. E aconteceu em dezembro de 41.
Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram sua luta contra o exército e marinha japoneses. Então aí começou a declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. De 44 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, pessoal. Pessoal, guerra é muito investimento em armamento, em equipamento militar. O resto do país fica à mercê. Mas seguia resistindo. Os soldados japoneses, né, eles lutaram de fato até a morte. Poucos soldados japoneses renderam aos americanos, porque além da doutrina imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa, até hoje isso, pessoal, era vista de forma vergonhosa. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram, na Declaração de Potsdam, em julho de 45, a rendição incondicional dos japoneses. Então eles aproveitaram, né, a vitória dos aliados e também quis que os japoneses se rendessem. Caso contrário, enfrentariam sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render. Em represália a isso, os americanos, essa parte é até triste, organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Foi um dos episódios mais tristes aí de toda a história da humanidade. No cenário asiático, a guerra teve fim em 2 de setembro de 45, quando os japoneses deram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto dos lançamentos de bombas atômicas. Então o que aconteceu? 6 de agosto e 9 de agosto. Os Estados Unidos, pessoal, aí por que mandou a bomba, até hoje se discute, né? Porque os Estados Unidos falou o seguinte, a gente mandou a bomba atômica lá porque caso contrário morreria muito mais gente, eles não iriam se render e iriam ficar se perpetuando por muito mais tempo. Outros acharam que foi desproporcional, mas em relação a isso, quanto à prova, vocês podem ficar sossegados. É só lembrar que os japoneses só se renderam porque aconteceu o ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki. E como que a VUNESP cobrou isso, já para a gente finalizar a nossa aula de hoje? Na Segunda Guerra Mundial, a participação dos ELs não foi preventiva, mas central, embora existisse uma forte corrente isolacionista dentro da classe dominante americana até 41, que foi quando o ataque japonês a Pearl Harbor. E daí sim marcou o ingresso dos Estados Unidos na guerra. Entre os antecedentes que levaram ao confronto em Japão e Estados Unidos, é correto identificar que o Tratado Secreto de Não Agressão entre Japão e União Soviética? Não. A conquista norte-americana no Havaí, arquipélago no Pacífico, no Japão? Não. O expansionismo japonês na China e na Indochina, que contribuiu para que os ELs desembargar as importações japonesas de petróleo. Perfeito, né, pessoal? Alternativa C. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje termina por aqui. Agradeço a você. Nós temos um canal no Telegram com 100 questões de História e Geografia da VUNESP, 100% gratuito. É só clicar no link que está na descrição. Se inscreve no canal e clica no botão gostei. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que fez a prova também. Ajuda ele a conseguir passar no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se você tiver interesse, nós também temos um curso de matemática muito baratinho, focado na VUNESP, só para você estudar essa reta final, e também um curso de redação com 2 correções de redação. O link está tudo aqui na descrição, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.